a tiros por dois homens que estavam em cima de um telhado. Um criminoso foi preso, o outro morreu, mas o que fica de mais triste dessa história, certamente, a morte do brigadiano Rodrigo e do brigadiano Marcelo. Balanceio. Policiais para todos os lados, bem armados, atentos e de luto. Eles cercam a área onde mais cedo dois brigadianos morreram enquanto iam atrás de criminosos. As mortes foram no chamado Beco da Bruxinha, junto à rua Paulino Azurenha, no bairro Partenon, como consta neste áudio com policiais conversando. Foi na Paulino Azurenha, ali no Beco da Bruxinha. Essa rua aqui do lado é a Paulino Azurenha. A gente está vendo aqui atrás dezenas de brigadianos, viaturas, policiais todos posicionados em pontos estratégicos. Aqui é um acesso para a Vila Maria da Conceição, que começa já mais ou menos nessa região, se estende lá em cima do morro. Ali os policiais fazem abordagens em todos os veículos que passam, pedestres que passam por aqui também são abordados. O confronto ocorreu perto de onde estão essas viaturas da Brigada Militar. Eram dois PMs, dois policiais militares, que entraram num dos becos que tem aqui, são vários becos nessa região. Esses criminosos começaram a correr por cima dos telhados das casas, as casas ficam muito próximas aqui, umas das outras. Quando viram os PMs, dispararam, os PMs revidaram, só que dois brigadianos foram atingidos. Outros dois que estavam do lado de fora, então, entraram no beco, trocaram tiros com aqueles criminosos também, balearam um dos criminosos e o filho dele foi detido. As 3 mortes ocorreram no HPS, no Hospital de Pronto-Socorro, para onde foram levados ainda feridos. Foi o do guri do pó aí, o Rodrigo e o Feijó. Os policiais mortos foram Rodrigo da Silva Seixas, de 32 anos, que estava há 10 anos na Brigada Militar, e Marcelo Fraga Feijó, de 30 anos, que tinha 7 de serviço. Ambos atuavam no pelotão de operações especiais do 19º Batalhão, responsável por essa área da cidade. Em depoimento, os brigadianos que estiveram na mesma ocorrência relataram à Polícia Civil que, ao passarem por esta rua, viram 2 pessoas correndo para o Beco da Bruxinha, fugindo dos PMs que foram atrás. O beco onde eles entraram é parecido com este, onde a Record já esteve acompanhando uma operação. São casas, umas do lado das outras, e passagens estreitas. Quando o primeiro policial abriu a porta da casa onde a dupla entrou e morava, o PM foi atingido com um tiro na cabeça. O outro brigadiano foi até a porta para ajudar e também foi atingido na cabeça. Eles morreram antes de dispararem nos criminosos. Depois das mortes, os assassinos fugiram, um para cada lado. Kleber Josué da Rosa, 44 anos, tentou escapar correndo para a rua. Os policiais que estavam na frente viram o homem armado e atiraram. Kleber foi morto. Ele estava em liberdade condicional. Tinha diversos antecedentes. O revólver que ele usava era este. Não está no nome dele. O proprietário será chamado para prestar depoimento. O outro criminoso é filho de Kleber, Lucas Iago da Rosa, de 19 anos. Ele foi preso nos fundos do beco. Tem várias passagens pela polícia. Estava solto desde abril. A arma que ele usava é este revólver calibre 38. Pelas cápsulas deflagradas, dá para ver que disparou 4 vezes. Lucas vai responder pelo duplo homicídio dos brigadianos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, já que o revólver é roubado. A perícia deverá identificar de qual das armas partiram os tiros que mataram os policiais. As mortes repercutiram bastante. O governador do estado usou esta rede social para se manifestar. Desejou força à família dos policiais e aos brigadianos. O secretário da Segurança garantiu que as polícias vão continuar firmes no combate ao crime. O prefeito de Porto Alegre escreveu que as mortes representam uma tragédia. Nesta nota, a Brigada Militar lamenta. O texto diz que todos tombam quando morre um brigadiano. Eu concordo com essa última nota. E o Nando já chegou a falar isso hoje pela manhã, no Rio Grande do Ar, e também há pouco, na passagem para o Balanço na Rede. Quando um brigadiano tomba em serviço, quando um trabalhador da segurança pública que ganha mal, eu digo ganha mal, gente, comparado aos outros estados. Para você ter uma ideia, o salário base inicial da Polícia Militar do Distrito Federal chega a quase 10 mil reais. Vai ver quanto ganha um soldado da nossa querida brigada. Vai ver quanto ganha um agente da Polícia Civil. E não basta apenas ganhar mal. Eu estou falando de condições de trabalho, de armas, quantidade suficiente de armas, de munição, de coletes balísticos,
de material que talvez seja a diferença entre um policial estar vivo ou morto. E acima de tudo, quantos policiais da Brigada Militar precisarão morrer, como Marcelo e Rodrigo, para que o poder público invista de verdade na nossa segurança pública? Esse é o Kleber, esse vagabundo que deve estar abraçado ao capeta agora. Que pena que o filho dele não teve o mesmo destino. Olha a cara de mal desse desgranhento. Ele e o filho sabiam que os policiais entrariam no beco, porque aquela região é uma região super famosa, dominada por traficantes. Aí as fotos do Kleber. Aquele guri é o filho dele. Esse daí, ó, é o filho do Kleber. Os dois em cima do telhado, esperando os policiais para emboscar. E os 4 poderiam ter morrido, hein? Além do Marcelo e o Rodrigo, os outros 2 colegas do 19º do BPM, do 19º BPM, é o POI, o Pelotão de Operações Especiais do 19, os 4 poderiam ter morrido nessa história. Só não morreram, sabe lá, só Deus sabe. E todo mundo conhece. O que eu mais li e ouvi, da hora em que aconteceu o fato, por volta de 10 e pouco da noite, até agora, nesta quinta-feira, é a questão. Todo mundo sabe que a Paulina Azurenha é uma região dominada por traficantes. Por que não acabam com isso? Por que aquela história da doença, né, que não vão atrás da cura, ficam apenas tratando os sintomas? E o que eu disse na primeira hora do Balão Geral, eu faço questão de reforçar agora. Todos os dependentes químicos, todos os viciados, malditos drogados, que já foram a Paulina Azurenha, que pararam seus carrões para comprar cocaína, maconha e crack, tem um dedo, tem uma responsabilidade na morte desses 2 guerreiros da brigada. Todos. Porque quem fomenta o tráfico de drogas, e há quanto tempo a gente fala nisso? Quem fomenta o tráfico de drogas são os usuários, são os viciados, são os dependentes químicos. Porque se não tivesse se não tiver o comprador, não tem o vendedor. É uma relação lógica isso. Agora, governador publica uma mensagem de solidariedade no Twitter. O vice-governador, que tem uma história dentro também da segurança pública, na Polícia Civil, foi diretor-chefe da mesma instituição, também se manifesta através das redes sociais. Prefeito também. Só? Basta isso, não? Será que para as autoridades basta uma nota no Twitter? Seja no Twitter, no Facebook, basta? Basta para honrar a memória desses 2 heróis? Desses 2 chefes de família? Que agora os filhos não terão mais a companhia deles? Crescerão sem a presença do pai? Será que basta, não? Não basta, né, gente? Não basta. Eu vou conversar agora com a repórter Vanessa Pires, que inclusive hoje pela manhã entrevistou o vice-governador e também secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. E tem mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Mota. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os amigos que acompanham o Balanço. Infelizmente, não é tão boa quanto a gente gostaria, né, Mota? Porque a partir deste evento, desta madrugada, já são 3 brigadianos mortos em serviço este ano, em 2019, aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro foi o soldado Fabiano Reck Lunques, em abril, que ele foi morto durante um confronto, um cerco a assaltantes de banco em Porto Xavier, acabou levando um tiro de fuzil que transfixou o colete à prova de balas que ele usava. Agora, o soldado Rodrigo e também o soldado Marcelo, que foram mortos em uma emboscada aqui na zona leste de Porto Alegre, no bairro Partenon, na Paulino Azurenha.
Como você mencionou, Mota, eles foram mortos em uma emboscada realmente. Eles não tiveram chance de defesa. Eles estavam chegando em uma perseguição e encontraram o Kleber Josué da Rosa, de 44 anos, e o filho dele, o Lucas Iago da Rosa, de 19 anos, em cima de um telhado. O Kleber tinha antecedentes por roubo a pedestre, lesão corporal, furto, tentativa de homicídio e vários outros. Ele havia sido preso em 2015 no presídio de Santa Cruz, ficou preso até 2018, né? Quando recebeu liberdade condicional. A sentença dele foi de 8 anos. Já o Lucas Iago da Rosa tinha 3 passagens por tráfico de drogas e havia sido recapturado. Portanto, ele já tinha uma passagem por fora, né? Estava foragido, foi recapturado. Em 2018, ele foi preso na mesma Paulino Azurenha com um vasto armamento, Mota. Ele tinha uma pistola 9mm, 2 espingardas calibre 12 e também 2 granadas. O pessoal da Brigada Militar teve que chamar a especializada para desarmar o GAT, na época que hoje é BOP, né? Sim. Teve que desarmar essas granadas. Ele foi preso, então, condenado a 7 anos e 8 meses no regime semiaberto. Eis que, em maio deste ano, ele recebeu a liberdade condicional e deveria se apresentar para a colocação de tornozeleira eletrônica. Mais um, né? Só que em função da falta dos equipamentos, Mota, foi remarcada, né, a audiência dele, foi remarcada mais de uma vez. É piada de Eu vou mau pegar gosto. aqui para ti direitinho. A informação que eu tenho é que ele deveria se apresentar agora sexta-feira, portanto amanhã, Sim. dia 28 de junho, para a colocação da tornozeleira eletrônica. Vanessa. A gente conversou tanto com o Coronel Iqueda, diga, Mota. Não, inclusive é o Iago, né? Que é o que sobreviveu, o filho Isso, do... Lucas Iago. O Lucas Iago, filho do vagabundo do tal do Kleber. Inclusive, o Lucas Iago, ele compareceria amanhã para colocar a tornozeleira eletrônica junto com o Boitatá, a Mula Sem Cabeça e o Saci Pererê. Gente, vem cá. Há quantos anos nós falamos aqui no Balanço Geral sobre que mundo vivem os representantes desse poder constituído que eu respeito muito, que é o Poder Judiciário? Em que mundo juízes, desembargadores e ministros vivem? Alguém pode me responder? Porque eu faço essa pergunta há 11 anos. Alguém tem como me responder isso? Em que mundo? O nosso mundo real? O mundo onde o policial Rodrigo e o policial Marcelo foram executados porque não houve nem tiroteio. Os outros que sobreviveram chegaram a disparar, porque os 2 brigadianos que tombaram na noite passada não chegaram nem a puxar, né? Não chegaram nem a atirar, porque não tiveram tempo, porque foram emboscados. Que mundo vivem os juízes que com uma canetada definem uma vida, destroem famílias, acabam com a sociedade, deixam o estado inteiro em luto, como hoje acontece aqui no Rio Grande do Sul? Há quanto tempo? Eu sei que quando eu falo isso, eu posso até pagar pelo que eu estou falando, mas não dá para a gente se calar diante de uma barbárie como essa. Mais uma. Eu já falei na primeira parte do Balanço Geral, nós fizemos uma pesquisa e é a primeira vez que 2 brigadianos são mortos aqui em Porto Alegre desta forma. É a primeira vez que isso acontece. E um dos envolvidos, talvez aquele que também disparou e matou ou o Rodrigo ou o Marcelo, deveria estar na cadeia. E não estava porque alguém chegou, algum magistrado com mente iluminada, deu uma canetada e alguém mandou ele colocar uma tornozeleira, não tinha equipamento, então fique na rua, vagabundo, para matar à vontade. Até quando isso? Até quando? Porque são 3 poderes constituídos. Eu não estou querendo dar aula em ninguém, não. São 3 poderes constituídos, todo mundo sabe. Legislativo, que faz as leis, executivo, que executa, e o judiciário, que faz as leis, né? Faz valer as leis. E quem? O legislativo fiscaliza o executivo. O judiciário fiscaliza os 2. E quem fiscaliza o judiciário? Quem? O CNJ, que é outra papagaiada? O Conselho Nacional de Justiça, que é outra piada de extremo mau gosto? Quem? Por que no Brasil não se... E aí a parte do Legislativo, por que não se reforma esse Código Penal? Por que não se cria a figura do agente de condicional? Quando um bandido, ele sai da cadeia por uma liberdade provisória, um habeas corpus,
principalmente a liberdade provisória, teria que ter alguém acompanhando para ver se realmente ele está cumprindo com o papel dele, querendo se ressocializar ou não. Agora, é o eterno bate e volta. A polícia prende e a justiça solta. Até quando isso? Repito, não são apenas as famílias do Rodrigo e do Marcelo que estão sofrendo no dia de hoje. O Rio Grande do Sul, os gaúchos trabalhadores, todos nós estamos sofrendo com a morte desses dois guerreiros. E aí vem a autoridade, publica lá no Twitter. Vem outra autoridade, também publica. Vem outra autoridade e... Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pois não, Vanessa Pires. Mota, eu ia mencionar que hoje pela manhã nossa equipe conversou com o Coronel Ikeda e também com o vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior. O Coronel Ikeda muito emocionado, né, como não poderia deixar de ser, em função da perda de 2 colegas de farda, né, 2 brigadianos. E também o vice-governador, secretário de Segurança, os dois. Para eles eu fiz a mesma pergunta e é isso que eu vou te relatar aqui. Sim. Eu perguntei em que ponto houve uma falha, já que os 2 criminosos, assassinos dos 2 policiais, estavam soltos, mesmo com uma extensa ficha criminal, mesmo com condenações de 8 anos e 7 anos e 8 meses. Os 2, Mota, me disseram que o judiciário executou aquilo que a lei prevê, que não houve falha e sim apenas um cumprimento das leis. Portanto, Mota, concordo contigo e acredito que posso falar em nome tanto da Brigada Militar quanto da Secretaria de Segurança Pública, é que as nossas leis precisam ser revistas, porque os 2 se aplicava então apenas o regime, a progressão de regime. Um estava recolhido então no presídio de Santa Cruz, acabou, né, tendo a progressão de regime e ficou na condicional desde 2018, ou seja, no ano passado. O outro, na liberdade, condenado no semiaberto, deveria estar com uma tornozeleira eletrônica. E a fala, inclusive, do secretário de Segurança, vice-governador do estado, é a seguinte, Mota: mesmo que ele estivesse com uma tornozeleira eletrônica, isso não é garantia de que ele não iria cometer esse mesmo crime. Está na boca do secretário Ranolfo isso, a gente gravou hoje pela manhã e é uma declaração muito forte, vinda de um secretário, de um vice-governador, mas é uma declaração verdadeira, Mota, porque quantas vezes a gente mostrou aqui no Balanço Geral ele confirma o que nós falamos praticamente toda semana. Eletrônica, exatamente, mesmo com uma tornozeleira eletrônica, os criminosos estão nas ruas fazendo aquilo que bem entendem. Nesse caso, tiraram a vida de 2 policiais, 2 pais de família, o Rodrigo Silva Seixas, de 32 anos, que faria 33 anos agora, dia 5 de julho. Sim. E também o Marcelo de Fraga Feijó, de 30 anos, que deixou um filhinho de 2 anos. Aliás, Mota, a informação que nos foi passada pelo comando da Brigada Militar é que o soldado Rodrigo Silva Seixas será sepultado em Caçapava do Sul e que o soldado Marcelo de Fraga Feijó seria sepultado na Zona Leste aqui de Porto Alegre, na João de Oliveira Remião, aqui mesmo na capital. Mas a informação que eu recebi agora dos colegas de batalhão é que não, que a família dele preferiu fazer o velório e o sepultamento em Águas Claras, em Viamão. Então essa informação ainda a gente está confirmando, né? A informação que o batalhão nos passa, que hoje pela manhã o comando da Brigada Militar nos passou, mas é claro que depende também da vontade da família dos 2 brigadianos, né? O Rodrigo tinha uma filha de 3 aninhos de idade, deixou a esposa e essa menininha que não vai ter o pai. E o Marcelo deixou um menininho de 2 anos de idade também, Mota. Olha, a gente está vivendo dias cada vez mais difíceis, né? Tá cada dia mais insuportável essa situação, pelo amor de Deus. E olha, as pessoas estão se manifestando por meio das redes sociais do Balanço Geral, o nosso WhatsApp, que só sobre esse tema já recebeu mais de 2.000 mensagens, e eu agradeço a todos. O Cialdino Inda diz aqui: Mota, tudo bem? A morte desses 2 brigadianos mal pagos, mal armados, é muito triste. A mim parece que é uma falta de comando, de estratégia por parte da chefia. 4 policiais adentrarem uma vila recheada de becos. É uma operação que deveria ser muito bem planejada para um pelotão ou batalhão, não sei como chamam, com apoio de helicóptero. Vamos ver se o Estado vai prestar assistência às famílias. E piada que os direitos desumanos, né, aparece. Eu duvido, né? Se bem que para a família do Kleber,
desse verme que morreu, né, do traficante que estava junto com o filho, Lucas Iago, é bem provável que apareça alguém de alguma comissão de direitos humanos para prestar solidariedade à família do bandido, desse vagabundo aí que está abraçado ao capeta. Boa tarde, Mota. Esses vermes com várias passagens pela polícia estavam à solta, matando, roubando e traficando. Por esses motivos, sou a favor da pena de morte, pois não teriam várias passagens pela polícia e não estariam matando. Enquanto isso, a Brigada Militar tem que ficar enxugando gelo. Lamentável. Matheus, Estância Velha. Obrigado, Matheus. Culpado das